Oi galera, tudo bom? Finalmente eu vim aqui, liguei a câmera para ter um bate-papo com vocês. As meninas me perguntam como foi e como tem sido a adaptação do Spike com a chegada do Davi. Isso era um assunto que realmente a gente comentava, eu tinha assim, bastante dúvida de como seria. Muitas meninas perguntavam até quando eu tava grávida se o Spike já tinha mudado, se ele estava com ciúme, se ele estava fazendo besteira, enfim, se ele demonstrava alguma diferença, alguma mudança nisso, né? Se eu tinha percebido algo do tipo. E eu confesso que na minha gestação, como eu falei em vários vídeos aqui, eu não senti nenhuma diferença. Eu não achei que ele tava com mais ciúmes, eu não achei que ele tava fazendo besteira em determinados lugares, não, muito pelo contrário, eu achei que ele ficou muito mais próximo de mim. O Spike, ele é muito mais próximo de mim, não sei se pelo fato de eu ficar em casa, eu trabalhar em casa, então eu fico muito mais tempo com ele, apesar que ele respeita muito mais o Rafael do que a mim. Então assim, quando o Rafael fala uma vez, vai lá o Spike vai lá e obedece, quando eu tenho que falar 1000 vezes, berrar pra ele me obedecer, às vezes nem me obedece. Então é só essa diferença. Mas realmente o Spike fica muito mais apegado a mim. Quando, por exemplo, eu levanto de manhã, quando o Rafa levanta de manhã, normalmente o Spike continua dormindo, que ele dorme debaixo da nossa cama. Colchão, tipo o colchão pra gente, fica debaixo da cama, é dele. O Spike só levanta quando eu levanto da cama, o Spike normalmente fica me seguindo o dia inteiro. Enfim, ele realmente fica muito mais apegado a mim. Realmente eu fiquei preocupada de como seria, né, como é que ele ficaria, como é que seria aquilo na cabecinha dele, da chegada do Davi. Com certeza ele sentiria alguma mudança, mas eu não saberia como. Então assim, eu pesquisei muito antes pra saber como é que eu podia apresentar o Davi pro Spike. Eu não sabia como fazer, a gente chegou a falar com o adestrador, com várias pessoas que já tinham cachorro e que tiveram filho. Uma coisa que eu sou super contra, isso é fato, assim, eu tenho horror pra quem faz isso, de quando você tem um bichinho de estimação, seja ele qual for, de quando você ficar grávida, de quando você tem um outro filho, de você abandonar aquele bichinho, sabe? Isso é absurdo. Então eu acho que um animal, ele tem sentimentos, ele tem carinho pela gente, ele tem amor. Então acho que a gente não pode abandonar jamais um animal, seja ele qual for. Então eu fiquei meio receosa porque eu não sabia como é que eu iria apresentar. Então, por exemplo, eu fui pra maternidade, eu tive o Davi, que uma pessoa pegue a primeira roupinha que o seu bebê usou na maternidade e traga e dê pro cachorro cheirar antes de você chegar em casa. Eu acabei não fazendo isso. Então o que aconteceu? Quando eu cheguei com o Rafa, o ideal era que o Davi estivesse no colo do Rafael e não no meu colo. Isso algumas pessoas falam que é legal porque aí ele vê que você não tá com nada, estivesse livre pra fazer carinho no bicho, dar toda a atenção, e o bebê estivesse no colo da outra pessoa, enfim, no caso do Rafa, né? Aconteceu que eu não fiz assim também. Eu cheguei em casa e acabei vindo direto aqui pro quarto do Davi, fiquei aqui no quarto do Davi, sabe? Porque realmente o que acontece? O Spike é um cachorro que ele é muito afoito, ele é muito assim, ele se joga mesmo, as pessoas que vêm aqui em casa sabem disso. Ele não tem limite nesse sentido, sabe? Ele pula e acaba que ele machuca porque ele é um cachorro grande, pesado, e a unha dele não é porque, por mais que você corte, a unha dele machuca, porque deixa roxa, não arranha. Ela deixa você roxa, pressão da unha dele com o nosso corpo. Então eu fiquei com muito receio do Spike acabar pulando em mim, porque ele é curioso, ele é muito curioso, eu falo que ele é o fofoqueiro da casa. Então eu fiquei com receio dele pular em cima de mim. Então o que aconteceu? O Rafael distraiu o Spike e eu vim direto pro quarto. E aqui fiquei. Eu não saí, o Rafael trazia comida pra mim, trazia água, né? Até que no dia seguinte eu resolvi, não, a gente tem que lidar com isso de alguma forma. Vim pegar o Davi porque ele tava meio manhoso, aí que ele acordou no berço, aí tá aqui comigo no colo. Né, filho? Bom, então, o que a gente fez? Claro que isso, quando a gente chegou já em casa, o Rafael fez isso. Ele pegou a roupinha do Davi e deu pro Spike cheirar, ele cheirou, ficou brincando com a roupinha e tudo mais. No dia seguinte eu resolvi sair do quarto, né, porque eu não podia ficar prisioneira sempre, com receio de alguma coisa. E aí eu saí e a gente colocou o Spike pra cheirar o Davi. Sabe, o pezinho, o corpinho, a mãozinha. Eu não deixei nenhum contato com o rosto, porque bebê recém-nascido não adianta. Eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado. Ainda não tem as vacinas, por mais que o Spike seja um cachorro vacinado, que seja um cachorro limpo, ele não costuma ir muito pra rua. Mas mesmo assim é melhor a gente prevenir. Mas ele cheirou todo o Davi. E aí eu comecei a agir naturalmente, sabe? Eu ficava com o Davi no meu colo, o Spike não pulou, não ficou pulando em mim. E eu fiquei andando pela casa normalmente, dando atenção pro Spike normalmente. Claro que
não é fácil, é uma coisa que a gente tem que ter muita paciência, porque é óbvio que você acaba não dando 100% da atenção pro cachorro, ainda mais no começo. Então o que aconteceu? O Rafa ficou com esse papel, ele ficou o tempo inteiro com o Spike, brincando, levando pra fazer xixi no tapetinho dele, dando mais atenção do que o de costume. E aí hoje eu percebo sim algumas mudanças no Spike, que eu não sei se foi devido à presença do Davi ou se é devido o Spike tá crescendo, porque ele recentemente fez 2 anos, então ele tá passando daquela fase de bebê pra adulto. E aí ele começa a querer, né, ser mais machão na casa, vamos dizer assim, querer se mostrar mais, né. Em relação ao Davi, a proximidade dele com o Davi, eu achei muito fofo, assim, é até engraçado, porque parece que o bicho sente, né? Continuou bem próximo de mim. Por exemplo, eu sento aqui na cadeirinha de amamentação com o Davi no colo e o Spike deita no meu pé. O Spike tem ficado muito próximo, desde os primeiros dias ele fica perto do berço do Davi e fica deitado ali perto do berço do Davi. Às vezes que eu saio do quarto e o Davi fica, o Spike fica deitado bem na porta do quarto do Davi. Então você vê que parece que ele tem um cuidado, sabe? Engraçado isso, a gente tem um berço lá portátil no nosso quarto, que é onde o Davi dorme, né? Ele dorme no nosso quarto. E aí o Spike fica bem perto do berço e fica até com a carinha, porque ele tem uma tela, o berço, então dá pra ver o Davi. E ele fica assim com a carinha bem perto, sabe? Então assim, ele sabe que tem alguma coisa ali que é importante. Isso a gente acho que nunca vai saber, né? Mas ele mudou nisso. Não tem sido fácil em outros aspectos. O Spike nunca foi de fazer 100% do xixi e cocô no tapetinho higiênico dele, que fica na área de serviço. Mas ele também, se ele fazia um xixi ou outro, era muito raro. Ele fazia de vez em quando na sala, só. E realmente agora ele perdeu a noção. Hoje mesmo eu tava com o Davi no colo, tomando meu café da manhã, e o Spike veio perto da minha cadeira e mijou na minha frente. Então é isso que eu percebi de mudança, que o Spike tem feito besteira na nossa frente sem nenhum pudor. A gente tem que brigar e mostrar quem é que manda ali, né? Porque senão ele vai querer marcar o território dele pela casa toda, ou ele tá querendo fazer aquilo pra chamar atenção. E eu acredito que ele esteja fazendo isso pra chamar atenção. Não é fácil, é uma questão de você ter muita paciência. Às vezes realmente você perde a paciência, sabe? Eu fico muito frustrada porque eu não gosto de ver essa mudança no Spike. Então eu tento me policiar, tento quando eu acordar, fazer festa pro Spike. Toda vez o Rafael faz festa, sabe? Ele não mudou em nada. Talvez um pouco do que eu fazia, o Rafael começou a fazer e eu deixei de fazer, né? Porque eu fico muito tempo com o Davi e às vezes eu não consigo colocar a comida do Spike como eu colocava, esse tipo de coisa. Realmente tem que ter paciência, porque é uma mudança. Sempre quando eu vejo ele afastado, eu tento chamar ele, o Rafa. Ele tinha costume de, quando eu viajava, pelo menos era isso que a Edjane, a moça que trabalha comigo, ela falava. Quando eu viajava pra São Paulo, pra algum evento, alguma coisa assim, o Spike ficava completamente triste. E ele ficava o tempo inteiro atrás da porta de casa, sabe? Atrás da porta da sala, né? E quando eu chegava, ele não deitava mais ali. Até com o Rafa em casa, ele ficava ali deitado atrás da porta da sala de entrada. E é isso que eu tenho percebido. Ele agora, o cantinho dele preferido, vamos dizer assim, é dormir atrás da porta de entrada da sala. Então a gente sempre tenta, se ele tá um pouco mais afastado, a gente tenta ir lá, chamar ele, brincar com ele, fazer carinho, sabe? As coisas eu vejo que ele tá mais próximo, bem mais próximo de mim. Quando deve estar comigo, ele vem e deita perto. Uma coisa realmente que às vezes é chata, que foi uma coisa que eu mudei, foi a única coisa que realmente mudei, é quando eu recebo visita, eu tenho que prender o Spike, sabe? Coisa que antigamente eu não fazia. Na verdade eu até fazia, dependendo da visita, né? Só que ele, justamente por eu estar com criança, com uma criança pequena, e às vezes as pessoas pegam o Davi no colo, o Spike fica pulando em cima. Mas isso não foi uma coisa que mudou, o Spike sempre fez isso, ele sempre pulou em cima, ele não tem limite. Ele não é daquele cachorro que chega uma visita na sua casa, ele brinca quando chega e ponto, acabou, sabe? O Spike fica o tempo inteiro em cima da pessoa. Se a pessoa der atenção pra ele, ferrou. É o que eu falo, ó, não quer que ele fique pulando em cima, finge que ele nem tá ali. Então talvez ele perceba também isso, né? Tipo, poxa, nunca me prendeu, agora tá me prendendo, mas é uma coisa que eu não posso evitar, infelizmente, porque nem todo mundo é obrigado a ter contato com o cachorro e tal, e justamente por ele machucar, eu acabo tendo que prender ele, né? A não ser que seja, sabe, visita de casa, enfim.
Quando tô só eu em casa com o Davi, o Spike fica quietíssimo, quietíssimo. Isso também sempre aconteceu antes mesmo de eu ter o Davi. Quando chega alguém, até mesmo o Rafa, parece que o Spike quer chamar atenção, ou ele quer se mostrar, sabe, se exibir. É sempre assim. Quando tem uma outra pessoa, minha mãe vem pra cá, o Spike adora minha mãe. Minha mãe tá com o Davi no colo e pula em cima da minha mãe. Mas ela fala assim, não, o Spike não pode, não pode. Tem que ter um limite, né, pra ele também não exagerar. E ele fica muito mais afoito também comigo, né? Ele fica também pulando muito mais em cima de mim, e dentre outras coisas. Então, de mudança mesmo, eu percebi isso. Eu percebi que realmente o Spike tá fazendo besteira nos lugares que ele não fazia, na tua cara, assim, perdeu a noção. Tá mijando na tua cara. Tava outro dia com a minha irmã no sofá também, ele veio na nossa frente e mijou ali. Então, eu acredito que isso seja pra chamar atenção, não adianta. Isso ele tem feito, briga, falando, mostrando pra ele que era uma besteira. Ele sabe que é besteira, porque como a gente fez o Spike fazer as necessidades dele no lugar, a gente ia, levava ele pro tapetinho, como a gente faz até hoje, a gente leva no tapetinho, filho, faz xixi, aqui. Ele vai lá e faz no lugar certinho, ele sabe que tá fazendo a coisa certa. E ele até fica esperando o petisco, porque a gente dá um petisquinho pra ele fica até esperando assim, o petisco, porque ele sabe que fez uma coisa certa. Então, quando ele mija fora do lugar, ele sabe que tá agindo errado, entendeu? Talvez porque ele queira que a gente brigue com ele, ou que a gente vá lá, poxa, Spike, não é certo, não faz isso. Então, eu confesso que tá sendo um pouco mais trabalhoso nesse sentido, assim, porque eu não sinto que eu mudei tanto com ele, mas ele parece que mudou um pouco, parece que ele quer mais atenção do que realmente eu tô dando, então você se desdobrar pra isso é complicado, então a gente tenta se dividir. O que mais me estressa no Spike é justamente o fato dele ficar em cima o tempo inteiro, ele não tem limite nisso. Ele fica em cima, ele fica em cima, ele fica em cima. E só realmente quando tem outra pessoa. A Evelyn vem pra cá e ele fica em cima o tempo inteiro, sabe? Ele fica querendo chamar a atenção de alguma forma. A gente brinca com ele, a gente tenta distrair ele, mas ele fica lá, sabe? Parece que ele não se cansa. Ele se cansa muito, mas mesmo assim parece que aquilo ali não importa pra ele. Com o Davi, eu tô louca pra que chegue a fase que eu possa colocar o Davi no chão, assim, nem que seja engatinhando, pra que os dois se lambam, ou eu não sei, um vai pegar o brinquedo do outro, não vai saber qual é o brinquedo. O Spike até ganhou uma chupetinha do Davi, olha só que fofo. Essa chupeta de plástico que todo mundo fala que é feia, uma vez caiu no chão quando eu tava com o Davi, aí a Diane ia pegar, eu falei, não, Diane, deixa, caiu no chão, deixa. Podia esterilizar, mas o Spike já tava indo em cima, eu falei, deixa. O Spike amou a chupeta, ele ficou o dia inteiro com a chupeta e ele não destrói a chupeta, ele fica na boca mordendo os costas e fica pegando a chupeta. Então eu falo que até o Davi deu uma chupeta pra ele de presente. E uma coisa que eu vejo, que eu li a respeito, quando o Davi estiver próximo e o Spike se aproximar, a gente tentar fazer de alguma forma, tipo, ou dando um petisco, ou fazendo uma festinha pro Spike, pra mostrar que a presença do Davi é boa e não ruim. Não que o Spike tenha perdido alguma coisa. Então é importante que às vezes a gente brinque com ele, dê um petisquinho quando o Davi estiver perto, porque parece assim, poxa, ele veio pra uma coisa boa, não pra uma coisa ruim, eu não tô perdendo nada com isso. Mas é uma questão de, como diz, né, adaptação. Eu falo que tudo se acostuma, eu acho que é a questão como você educa, como você contorna as coisas, sabe? Dizer pra vocês que foi fácil, que está sendo fácil, não é, porque você tem que se desdobrar mais. E o que mais me chateia é isso, é o fato de o Spike ficar em cima o tempo inteiro. Até mesmo com o Davi, sempre quando eu tô com o Davi no colo, eu deixo o Spike cheirar o pé do Davi. Ele fica louco, assim, sabe, querendo cheirar o pé do Davi. Eu falo, filho, você não já cansou de cheirar o pé do seu irmão, não? Porque, caramba, toda hora você quer cheirar o pé dele. Então, por exemplo, quando de manhã eu acordo, eu tô na cama ainda. Quando eu vejo que o Spike levantou, eu falo, vem filho, vem aqui, vem falar com a mamãe, vem aqui. Aí o Spike, sabe, se apoia em cima da cama, eu dou um beijinho nele e deixo ele cheirar o Davi que tá no meu colo. Tentando sempre mostrar que aquilo é uma coisa normal, sabe? Que é uma coisa que veio pro bem. Coisa que eu fiz, que eu até mostrei pra vocês no tour do quarto do Davi, foi colocar um portãozinho aqui no quarto do Davi, que justamente quando eu fiquei aqui, eu fiquei com o portão fechado, e hoje em dia eu deixo aberto. Então o Spike tem livre acesso aqui ao quarto do Davi. É uma coisa que eu falei até no outro vídeo, que era ruim é que justamente o Spike solta muito pelo. Mas isso também já é uma coisa que eu abstraí, porque se eu for ficar pensando em pelo, eu tô ferrada, sabe? Porque o Spike solta muito pelo, fica pelo em tudo quanto é lugar, fica pelo no sofá, fica pelo pela casa, por mais que a higiene limpe, não adianta. O Spike anda, a gente passa a mão nele, ele solta pelo. É muito complicado
ter cachorro com pelo baixo por causa disso. Então, gente, eu falei muito, eu realmente aqui compartilhando com vocês como tem sido a minha experiência dessa adaptação do Spike com o Davi. Eu acho que só um pouco mais pra frente que a gente vai ver realmente que vai ficar tudo tranquilo, sabe? Eu acredito nisso. Eu incentivo esse contato de criança com um bicho de estimação, com um cachorro, porque eu acho que eles são grandes amigos. E a raça do Spike, por ser bulldog inglês, eles são muito mais, sabe, carinhosos com criança, eles são muito mais tranquilos, então eu acho que com o Davi ele vai ser super tranquilo. Agora tem que esperar um pouco, porque como eu falo, o Spike é um bruto, ele pula e não tem noção do peso dele, noção da força dele, então esse momento ainda tem que ser um pouco afastado, só tendo contato de cheiro e tudo mais. Por exemplo, às vezes o Spike quer cheirar o Davi, ele pula em mim, eu tô com um roxo enorme na minha perna, sabe, porque ele pula e machuca, entendeu? E ele não tem noção disso. Então eu acho que é uma questão de realmente a gente ter paciência, se adaptar aos poucos, procurar informações com... Por exemplo, eu já liguei com o meu veterinário, porque eu pensei que de repente castrando o Spike seria melhor, porque ele ficaria mais calmo. Mas o veterinário acha que isso não vai fazer com que ele mude muito, né? E também ocorre o risco do Spike engordar, porque quando você castra o cachorro, normalmente ele tem tendência a engordar. E o Spike já é de uma raça que tem um peso, assim, excessivo, então talvez com a castração ele engorde mais, ainda fique mais pesado, e também é uma coisa ruim que eu não quero que aconteça com ele. Então é isso, gente, tem sido mais ou menos assim a minha rotina com o Davi, com o Spike. Mas tirando essas besteirinhas que ele tem feito fora do lugar, tem sido muito tranquilo. Eu acho que também pelo fato de o Spike estar com 2 anos de idade, tá agora nessa transição de adulto, ele já começa a mudar por si mesmo, ele já começa a querer mostrar que, né, ele pode mandar e na verdade não pode, ele não, de nenhuma forma, ele pode ser o macho dominante da casa. Sempre os donos têm que ser, né, o dominante. Então nesse caso o Rafael faz esse papel. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de clicar em gostei, tá? Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Eu tentei contar um pouquinho realmente do que tem acontecido, de como tem sido com os dois. E é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!